fatos ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Hoje procuro listar alguns dos impactos, custos e danos mais gerais e imediatos provocados pela pandemia. Vamos a eles. O aumento do sentimento de ameaça iminente, do sofrimento humano e riscos de adoecimento, o fechamento de fronteiras, a retirada imediata e a repatriação forçada de populações, a exacerbação de nacionalismos, práticas invasivas por parte de governos e instituições autoritárias, acesso deliberado a dados de localização das populações, exposição de adoecidos a tratamentos ainda não seguros, instrumentalização da escolha de Sofia, desmonte de movimentos e manifestações sociais como os que estavam em curso no Chile, na Colômbia, na França, na Rússia, na Escócia, na Catalunha, no Irã, entre outros, acirramento da violência contra mulheres, populações queers, trans e demais minorias, vulnerabilização das populações e comunidades negras, desmantelamento da produção e consumo de mercadorias que ocorriam fora das grandes redes de supermercados, fechamento dos espaços culturais como os museus, parques, teatros, cinemas e demais espaços de expressão do patrimônio histórico e cultural, desemprego de pessoas que atuavam na produção, organização e realização das atividades artísticas e culturais. Sou Cleusa Dalazuana. Estamos passando por um momento único, momento atípico devido ao Covid-19. Vivemos um mundo novo onde não pode existir gravações de novelas, aglomeração de pessoas. Então, por isso eu escolhi e trouxe para vocês Admirável Mundo Novo, onde esse autor conta a história que as pessoas são criadas em laboratórios, eles não têm vínculos familiares, mas vivem felizes, porque eles usam uma droga diariamente que o governo oferece, e são divididos por castas. Essas castas, cada um tem suas funções certas, vestem-se conforme suas castas, e a história vai por esse caminho, né? Até que o Bernard, ela já geneticamente, quando foi feito, foi colocada uma porçãozinha a mais do álcool gel, do álcool nele, e ele quer a mudança, né? Ele tenta. Então leia esse livro para você saber como é essa história, como é a nossa realidade e o que é melhor para nós. É esse admirável mundo novo ou realmente é o mundo que nós vivemos? Olá! Compreender a pandemia do coronavírus em suas dimensões geopolíticas e estratégicas, envolvendo aspectos globais e nacionais, requer analisá-la a partir dos pressupostos da economia política. Nesta direção, o filósofo e jurista Giorgio Agamben contribui de forma significativa. Ao longo de sua obra, mas mais especificamente em suas análises das categorias políticas, econômicas e jurídicas, constitutivas da economia política contemporânea, demonstra que o paradigma do nosso tempo é o campo de concentração em que estamos inseridos. O campo de concentração é um espaço de anomia, de constante produção de vida nua, de vida destituída de estatuto jurídico, e, portanto, do reconhecimento da dignidade da vida humana. Vida nua é uma pura vida administrável,
imatável de acordo com os cálculos de custo e benefício do poder soberano. Nesta direção, o filósofo demonstra que a pandemia de coronavírus instaura um estado de emergência, de crise permanente a partir do qual se justifica a implementação do estado de exceção, de arbitrariedades políticas, econômicas e jurídicas que podem ser efetivadas e aceitas socialmente sob a necessidade de administrabilidade da crise. Assim, o estado de exceção em curso é condição sine qua non para intensificar a concepção de vida em sua dimensão meramente biológica, inserida na lógica da plena produção e do pleno consumo, recurso indispensável para a dinâmica do capital e que deve ser controlada, vigiada, protegida, normalizada. Ainda nesta direção, no campo de concentração em que estamos inseridos e em pleno estado de exceção, se intensificam os discursos de verdade de especialistas operadores de uma racionalidade técnica instrumental, determinando as formas de intervenção sobre a dimensão meramente biológica da vida. Trata-se da eficiência e da eficácia das técnicas médicas, contábeis, estatísticas, econométricas, de redução de custos a partir da decisão soberana sobre o corpo dos indivíduos e da população, de fazer viver ou deixar morrer. Trata-se também dos esforços de higienização da morte, reduzindo-a a dados estatísticos de avanço ou recuo da pandemia, entre outras tantas variáveis. Assim, ao analisar a pandemia sob os pressupostos da economia política contemporânea, à luz dos conceitos agambenianos, implica em reconhecer os limites e as urgências de mudanças políticas e sociais, bem como econômicas, a partir das quais se constitui o mundo na atualidade. Olá, cumprimentando a todos que nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade. O tema que vou apresentar essa semana versa sobre a questão da globalização. A globalização política e econômica não é um fenômeno novo. Pode-se afirmar que esse fenômeno começou ainda nos séculos XV e XVI por ocasião dos processos de colonialismo implementados por alguns países europeus. No entanto, dentro da história do modo de produção capitalista, esse processo se intensifica, se amplia e se consolida com a nova reorganização do capital internacional a partir das décadas de 1970, 1980, sobretudo 1990 do século passado, com a nova reestruturação do capitalismo mundial, denominada de neoliberalismo. O fenômeno da globalização ou da internacionalização do capital foi marcado pela expansão e controle das grandes redes ou meios de comunicação, pela liberalização do comércio, pela acumulação e reprodução do capital, pela flexibilização das leis trabalhistas e pela perda, obviamente, dos direitos dos trabalhadores. Esse fenômeno do capital foi divulgado como natural, necessário, inevitável e positivo pela grande mídia internacional. Obviamente, acatado e reproduzido pelas mídias nacionais e regionais. Esse processo foi conduzido e operado e controlado também, obviamente, pelas grandes corporações internacionais. Mas há de se reconhecer que o processo de globalização também teve seus aspectos positivos. Dentre eles, aproximou povos e culturas, acelerou a comunicação entre as pessoas e a comunicação intercontinental, facilitou as relações sociais, políticas, econômicas, dentre outras. No entanto, se analisarmos com maior profundidade, vamos perceber que os efeitos da globalização foram nocivos, vorazes e destrutivos da sociedade humana e desta também sobre os bens naturais. E aí questiona-se, que tipo de globalização é esta que desestrutura povos, culturas e o meio ambiente? O professor Milton Santos, na década de 1990, já afirmava que esse processo de globalização era perverso. Segundo Milton Santos, antigamente, quando as grandes nações mandavam seus exércitos conquistar territórios, o nome disso era denominado de colonização. Hoje,
Quando as grandes nações mandam suas multinacionais conquistar mercados, o nome é globalização. O atual cenário da saúde pública mundial, principalmente, pode ser avaliada neste momento à luz do modo de produção capitalista e especialmente pelo processo de globalização. Por quê? Porque quando que algumas empresas, por exemplo, estão muito mais interessadas em vender remédios do que atuar na prevenção de doenças e outras catástrofes naturais. Por estas e outras razões, é imperativo pensar sobre nossa condição humana. Pensar, inclusive, na perspectiva da construção de uma outra e de uma nova globalização. Uma globalização mais humana, mais solidária, que valorize mais os seres humanos e o ambiente e menos o dinheiro e menos a economia. Assim, outra globalização é possível e, acima de tudo, é necessária. Até breve e até uma outra oportunidade.